Estamos chegando com o Movimenta Motores e os destaques do programa dessa semana. Você vai conhecer um serviço de limpeza essencial que impacta diretamente no alimento que chega à sua mesa. Está pensando em pilotar ou quer evoluir na sua pilotagem de moto? A gente dá dicas certas. E tem equipe paranaense com tudo pronto para acelerar na primeira prova da temporada da Stock Car. Além disso, os carros que são destaque no cenário nacional. Desempenho, design e inovação. Tudo isso agora no Movimenta Motores. Movimenta Motores. Oferecimento NRX do Brasil Autopeças. Peças originais seminovas para seu carro nacional ou importado, direto das seguradoras. Sejam bem-vindos a tudo que é de mais moderno e tecnológico no mundo motor, comigo, Gustavo Souza, meu parceiro Felipe Jung e todo o nosso time, meu amigo. Meu Deus, e o programa dessa semana está sensacional, está imperdível. Se eu fosse você, eu não parava de tirar o olho da TV, porque, meu Deus do céu, tá muito bom mesmo. É isso aí, Felipão. E falando em bom, alta tecnologia, Nissan Barigui. Tecnologia japonesa que vem sendo destaque pelas ruas da nossa capital. Falando um pouquinho mais da mídia do Kicks, ele vem com uma tela de 8 polegadas, além da câmera que a gente já falou para você, ele tem uma tela touch. Então, por exemplo, se eu quero escutar rádio, eu vou em áudio. Como eu estou com o meu celular conectado e já está conectado o Android ou o Apple CarPlay, eu tenho aqui hoje o espelhamento do meu celular. Então eu não preciso mexer no celular. Eu tenho os meus aplicativos, então eu tenho o telefone, eu tenho o mapa, eu tenho o Amazon, Spotify, que eu consigo mexer diretamente na mídia do carro, tá? Para isso tem que estar conectado com o Android Auto ou CarPlay. E aqui eu posso dar play na minha música, eu posso colocar um endereço no GPS, tá? Eu posso tanto digitar aqui, quanto falar pelo comando do volante. Então, se eu apertar e segurar aqui, ir para a rua Padre Agostinho, número 10, como eu falei o endereço... Calculando a rota para a rua Padre Agostinho, 10, Curitiba. Automaticamente, ele já vai abrir o GPS, já vai calcular a rota para mim. Então, quando a gente começar a andar, agora ele já vai me dar o endereço certinho para onde eu tenho que ir. São algumas facilidades de ter o Android Auto ou o Apple CarPlay na tela da multimídia do carro. Além disso, na Kicks Exclusive, a gente tem o som da linha Bose. Então, ele tem os 4 alto-falantes, mais 2 pequenos alto-falantes no apoio de cabeça. Isso faz com que você tenha mais integração na música. Falando um pouquinho mais da interna da Kicks, eu vou mostrar para vocês também o espaço interno. Eu estava sentada aqui antes, então ele está do jeito que eu dirijo. Você pode ver que a gente ainda tem um palmo ali de diferença entre o joelho e o banco da frente. Outro diferencial também é a altura de cabeça. Eu tenho 1,68 m, não sou assim tão alta, mas ainda sobra bastante para quem é mais alto. Outro detalhe importante, já vem com apoio de braço, tem também a saída para carregamento do tipo USB, ele é um carregamento rápido, então para quem está atrás, utilizar também. O Kicks já vem com um carregador por indução, tá? Na versão Exclusive. Tem também nas outras versões como acessório opcional. E em questão de segurança, além do ponto cego que eu já comentei anteriormente, a gente também tem o alerta de colisão frontal. Então, se o carro da frente faz a frenagem, ele pode detectar, ele primeiro vai te dar um aviso sonoro, ele pode te dar um aviso sonoro e uma frenagem parcial, e dependendo do risco iminente de colisão, e se a gente acaba não tendo reação, o carro também pode fazer uma frenagem total. Além disso, no item de segurança, esse carro conta com 6 airbags. A gente tem os 2 airbags frontais, os 2 airbags lateral dos bancos, e também o airbag de cortina, que é o airbag que fica nesta coluna aqui. Então, quando ele abre, ele acaba abrindo tanto para o vidro do motorista e do passageiro dianteiro, quanto também do vidro traseiro. Acaba trazendo essa segurança para o carro inteiro. Quer conhecer um pouco mais sobre o Kicks e as outras versões? Eu convido vocês a virem fazer um test drive aqui comigo na Nissan Barigui. Saindo aqui da Nissan Barigui, que é perto do Parque Barigui,
Vamos lá para Paranaguá. Bom, litoral paranaense. Exatamente ali perto do porto, Filipão, porque tem um serviço de extrema importância na cadeia toda produtiva no alimento que chega à sua mesa. Hoje é um prazer receber o pessoal da Band aqui em nossas instalações. A WSC, Transportes e Logística, faz um trabalho de limpeza de caminhões a seco. Esse trabalho faz com que o caminhão, para carregar o adubo para sair de Paranaguá, saia limpo. Ele não pode ter nenhum contaminante do adubo, porque senão ele vai para uma lavoura de soja, uma lavoura de milho. E se ele tiver um grão transgênico ou um não transgênico, então ele pode contaminar uma lavoura toda. Então esse caminhão passa aqui antes do nosso estacionamento, nós temos um estacionamento para 200 caminhões, e ele passa aqui e faz a limpeza, para que não fique um grão, um resíduo do que ele tenha carregado até Paranaguá. Agora ele passa aqui, daqui ele vai para o porto ou para um armazém, carregar o adubo que vai para as nossas lavouras, tanto do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, mais diversos quinhões do Brasil. Esse caminhão, quando sai daqui, ele pega um certificado que ele foi visto. E para vocês terem uma ideia, semanalmente, de 3 a 4 toneladas de produto são retirados desses caminhões, só milho, soja, farelo, que a gente limpa e fica aqui, que antes era jogado na rua. Era jogado, o caminhão parava na rua, o motorista varria ali e ficava na rua. Nós somos um dos pioneiros aqui em Paranaguá. Hoje já existem outros serviços semelhantes, mas isso gerou para a cidade e para o litoral pelo menos de 4 a 5 toneladas de produto que era jogado no chão pelas ruas. E hoje a gente detém aqui e daqui da destinação final. Todo esse serviço a gente presta para as empresas transportadoras que vão carregar. É agendado o movimento do caminhão aqui ele chega, faz a limpeza, pega seu certificado e vai ou para o porto ou para um armazém da retaguarda para fazer seu carregamento. Agora, como sempre, aquele test drive para poder tirar todas as suas dúvidas na hora de adquirir o automóvel tão sonhado. E dessa vez fomos à Renault Barigui com o Sidney conhecer detalhe por detalhe da Duster Iconic. Bom dia, tudo bem? Sidney, Renault Barigui Park. E olha que legal, hoje já falamos em diversos programas sobre a Duster 1.3 Iconic de 170 cavalos. Mas agora o mais legal de tudo isso é que a gente vai dar uma volta nessa máquina e entender como ela é na prática. Legal? Vem comigo! A Duster, ela possui chave presencial, como um cartão, trazendo muita praticidade. Vamos lá! A Duster, ela é um carro muito fácil de você conduzir. Além do que, a visibilidade. Um carro alto, versátil. E os detalhes aqui também do volante. É um couro diferente. Pode ver, muito macio, confortável. Estamos aqui aos arredores do Parque Barigui, um dos parques mais famosos da nossa região aqui de Curitiba. E esse carro chama muito a atenção. Os comandos próximos à mão. Um detalhe, carregador por indução. Enquanto você admira a vista e a facilidade ao dirigir, muita segurança, a Duster possui 6 airbags. Falando da motorização da Duster 1.3 170 cavalos, esse modelo ele tem um torque de 22 quilos, muito forte. O consumo da Duster com gasolina, ele é flex, é em média de 12 a 13 km por litro na cidade. Então, além de ser um carro robusto e forte,
temos economia também de combustível. Falando de conforto, ar-condicionado digital, além do que a mídia, 12 polegadas, com conexão sem cabo, tanto Apple CarPlay ou Android Auto. Temos aqui acesso para carregadores rápidos. Detalhe desse modelo, alerta de ponto cego. Temos muita praticidade ao estacionar o veículo. Essa versão conta com 4 câmeras. Olha aqui, eu estou estacionando o carro, mas posso mudar aqui, ó. Visão da frente, o lado do carro olhando a faixa, a outra faixa, além dos sensores. Podemos observar, então, as rodas aro 17 em aço escovado, além dos sensores laterais, a qual falamos quando a gente estava andando com o veículo, farol com excelente luminosidade, enfim, um carro a toda prova. Agora, eu tenho certeza que você ficou curioso, né? Ficou muito fácil. É só você nos procurar ali na Renault Barigui Park, na rua Otelo Queirolo, número 216, próximos aqui ao Parque Barigui. Vai ser um prazer atender vocês. E o mundo do motociclismo desembarcou de vez aqui no Movimenta Motores. Mas fica do lado de cá por enquanto, pelo menos. Não, por enquanto, porque eu tenho certeza que você em breve nem que vai na minha garupa. Tá, mas você já tá 100% seguro? Boa pergunta, Filipão. Porque andar de moto requer um pouco de segurança, né? Cuidado especial, ainda mais quando se trata de uma moto um pouco mais pesada. Né? Só de ver, já... Eu acho que eu não consigo. Mas para acabar com todos esses problemas, nós somos atrás de um especialista, um instrutor que manja tudo dessa área. Sensação de liberdade, vento na cara, realmente a moto é tudo isso. E eu, com 47 anos de idade, estou realizando um sonho, que é ter uma moto no modelo que eu sempre quis. Só que quando eu subi na moto, eu falei, opa, será que eu estou preparado para pilotar esse sonho da forma correta, segura, como eu imagino? Aí eu falei, vou chamar uma pessoa que entende do assunto, que vai poder me instruir e vocês também, mostrar tudo como a gente pode estar vivendo esse sonho nosso com toda a segurança e equilíbrio, principalmente. Estou aqui com o instrutor, essa fera, Gabriel, que vai nos trazer muita informação para a gente poder curtir da melhor forma possível, certo, Gabriel? Maravilha, essa é a ideia. Entender como controlar a máquina e fazer ela virar uma bicicleta. Coisa boa. De bicicleta eu entendo um pouquinho, porque essa sou do triatlo, mas a moto realmente... Gabriel, o que eu falei, eu sempre tive, há 15 anos atrás eu tive uma bis, tive uma CG e estou todo esse tempo sem andar. E quando eu adquiri aqui a moto, e não tinha subido nela ainda, foi na conversa com um primo, e quando eu subi nela eu me senti um pouco inseguro. E eu falei, putz, querida, será que eu estou preparado mesmo para andar? É uma insegurança normal. O que normalmente acontece é que você, para pegar uma CG, uma bis, uma moto menor, você vem com aquela dinâmica da bicicleta. Você vem com a cabeça da bicicleta, como você aprendeu a lidar com a bicicleta, que também ninguém te ensinou realmente a andar de bicicleta. Então a ideia com a moto é que você tem um conjunto diferente, ferramentas diferentes para trabalhar, e se você não entende realmente elas, fica em insegurança. Então a proposta da gente é te dar essas ferramentas para você mudar um pouquinho essa visão que tinha da bicicleta, da CG para a moto. E isso que a gente vai trabalhar vai te ajudar se você pegar uma CG de novo. Se você pegar uma moto de 150 cilindradas, as técnicas que a gente vai trabalhar vão te ajudar um monte lá. O grande lance é que aqui, quanto maior a moto, maior a demanda dessa técnica. Como começamos? Como que é o começo? Começamos fora dela. Opa! Vamos entender. Já estava animado aqui, a pessoa que já ia... Não, primeiro a gente tem que entender a máquina. Certo. Primeira coisa que a gente tem que entender da máquina, porque isso vale para qualquer moto, inclusive para bicicleta. Quanto pesa uma bicicleta hoje? 10 quilos.
10 quilos. Beleza. Aqui a gente está falando de uma máquina de 300 quilos. E a gente normalmente traz na cabeça que é uma moto pesada. Qual a demanda de força que você imagina para segurar uma moto de 300 quilos? Olha, eu vou te falar que eu não consigo. Pouca, muita, média. Eu imagino, na minha cabeça, muito, né? Tá. O primeiro ponto que a gente tem que ter na cabeça é que a demanda de força é a mesma para segurar uma caneta Bic. Não existe demanda de força para controlar a moto. Inclusive, se você se pegar fazendo força quando estiver pilotando a moto, tem alguma coisa errada. A gente já pega direto isso na cabeça. Se eu estou segurando a moto e estou percebendo que eu estou ativando uma musculatura, que eu estou trabalhando tensão muscular, está errado. E quando a gente entende isso, a gente consegue ter uma sensibilidade, inclusive, para encontrar problemas na moto. Então, o primeiro lance que tem que ter na cabeça é isso aqui, ó. Segurar a moto não demanda força física. Ah, Gabriel, mas se eu inclinar, ela fica pesada. Fica, mas você não tem que inclinar. Parada. Você vai inclinar a moto quando houver movimento. E é em cima da estrutura desse movimento que ela se sustenta. E não porque você está segurando. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter na cabeça é isso daqui. Vou segurar a moto, pode segurar ela aí. Primeiro segura ela com a mão. Segura com a direita, que é mais forte, né? Segura ela firme primeiro, para tirar ela da minha mão. Agora vai para 2 dedinhos. Opa! Não tem força. Seja uma moto de 150 quilos, seja uma Harley Davidson Road Glide Limited de 450 quilos. 2 dedinhos segura qualquer moto. Aí o psicológico começa a trabalhar diferente, só nesse Exato. momento aqui, né? A gente normalmente pega a moto, tem muito aluno que se agarra com a moto. Cara, a primeira coisa... Parece um gato em cima da moto. Chegou em casa, depois de andar com a moto, olhou para a mão e tem uma marca aqui, é porque você está fazendo uma força que não é necessária. E essa força ela vai mascarar algumas dinâmicas que a própria moto te entrega. Por exemplo, questões como um pneu murcho, você não vai perceber olhando, você vai sentir. Ele vai te entregar uma dinâmica diferente de movimento. Só que se você está sempre fazendo muita força, quando vier essa dinâmica você não percebe. E outros elementos que eu vou te explicar depois, por exemplo, shimming. Já ouviu falar em shimming? Não. Shimar, passarinhar, quando o guidão começa a balançar de um lado para o outro loucamente. Não. O shimming, vamos botar ela aqui de volta um pouquinho, é uma das situações mais assustadoras no motociclismo, quando você tem ali uma situação onde você está andando e de repente o guidão começa a sacudir e a moto vai se sacudindo inteira, até cair. Isso é assustador e acontece basicamente porque a pessoa está agarrada no guidão. Se a pessoa tiver com a mão leve, corpo leve, acabou. A única força demandada vai ser, fora a força de comando, de embreagem, de pedal, é núcleo de sustentação. É se sustentar ereto sem precisar se agarrar na moto. Não é no guidão que você vai se segurar quando o vento te empurra para trás. É abdômen, é glúteo, mas não no braço. O braço é relaxado. Ah, quero fazer aquela pose, estou passando na frente das pessoas que eu quero me exibir, beleza, dá uma contraída. Ah, estou forte, mas passou, relaxa, porque senão se torna insustentável. Pensa, fazer uma viagem de 10 horas por dia em cima da moto. Agora, lógico, parada, a força-peso que a gente está falando aqui é uma dinâmica de gravidade com alinhamento do centro de massa da moto e os pontos de apoio. Essa relação da gravidade com o centro de massa e ponto de apoio parou alinhadinho, sucesso. Agora, quando a gente está falando em movimento, aí a gente já entra numa dinâmica um pouquinho diferente, onde a gente tem 2 cenários distintos. A gente tem o cenário da velocidade e a gente tem o cenário da baixa velocidade. Quando a gente está falando do cenário da baixa velocidade, eu estou falando ali tipo 5 km por hora, aquela manobrinha da garagem. É confortável? Não. É a hora ruim. Sim. Essa hora ruim, com relação à velocidade, na velocidade você andou, você chegou a vir com a moto, pegou o quê? 60, 50? Máximo. Maravilha. Um pouco mais seguro, 20, né? 30 km por hora, você já se sente mais confortável. Sim. Maravilha. O que é importante entender? A equação física para ter o entendimento e a gestão do movimento da moto a 2 km por hora e a 200 km por hora, a equação é a mesma. A equação, o entendimento que você tem que ter sobre tudo o que está acontecendo está ligado à mesma equação física. O que cria essa percepção tão diferente de um ponto para o outro é a intensidade das forças.
Aí o Gabriel vai trazer muita informação desse universo, como você pilotar com segurança, utilizando aqui o Gustavo como uma ferramenta para disseminar todas essas informações para você que está acompanhando e ter esse sonho e o desejo de ter uma moto. E eu sou testemunha que eu acompanho o Gustavo direto aí, eu vi a sua evolução e que você tá muito mais tranquilo. Que no início ali, o cara ficava tenso na moto e agora, com umas dicas ali, o cara já foi relaxando. Exatamente, Filipão. E é verdade, né? Que eu chegava no fim do trajeto que eu tava andando com a moto duro, parecendo um gato torcicola, agora já tô chegando um pouquinho mais solto, né? Então realmente vai evoluindo e curtindo cada vez mais. E por falar em curtir, nós vamos lá para a BYD. Já pensou rodar 380 km com apenas R$ 34,00? Esse é o Dolphin Mini, o carro mais vendido do Brasil, que vai embarcado de tecnologia com Android Auto, Apple CarPlay, um carro com 6 airbags, câmera 360 graus e um carro muito confortável e econômico. E aqui na BYD do grupo Barigui, você contém taxas especiais e condições nunca vistas no mercado. Então entre em contato conosco e agende o seu test drive. Acabamento premium, bancos elétricos com ajuste de altura e profundidade no volante, painel 100% digital e uma multimídia giratória. Aqui você tem espelhamento de celular por Android Auto, Apple CarPlay, GPS nativo e várias outras funcionalidades de tecnologia. Comandos no volante, carregamento por indução e um câmbio com trocas de marcha e torque instantâneo. Aqui na BYD você encontra muito acabamento sofisticado e um espaço interno amplo de 2,5 metros, proporcionando muito conforto para você e sua família. Equipado com um sofisticado sistema de segurança para te ajudar nas manobras. São 4 câmeras, um ângulo de 360 graus com a opção 3D. Tudo isso para facilitar na manobra do dia a dia e te proporcionar mais segurança e conforto. Apesar de compacto, um porta-mala que atende bem às suas necessidades. Um porta-mala de 230 litros com a possibilidade do rebatimento dos bancos, para te proporcionar um porta-mala com mais de 1.000 litros. Só aqui na BYD Barigui você encontra esse carro com condições especiais e taxas reduzidas. Estamos localizados na rua Brigadeiro Arthur Carlos Peralta, número 104, no bairro Bacaxiri. Filipão, seguimos acelerando forte agora, hein? E agora, numa nova etapa, uma nova era na Stock Car. Eu sou o José Barsic, mais conhecido como Polenta. Eu sou o chefe de equipe e fundador da equipe Poli Motorsport. É uma equipe de Stock Car. Esse ano a gente vai competir aí como Blau Motorsport, que é o nosso patrocinador master. Então assim, é um ano de bastante novidades. Eu vou contar um pouco para vocês aqui de tudo isso, como vem acontecendo, né? Então a equipe Poli Motorsport começou em 2021, mas eu já estou na Stock Car desde 1996. Então já tem uma trajetória bem longa na Stock Car, já são vários anos. E aí, de 2020 para 2021, eu estava como chefe de equipe de uma outra equipe, uma equipe aqui de Curitiba também, que é ali em Pinhais. E aí apareceu a oportunidade de montar a nossa equipe, a Poli Motorsport. E aí a gente aceitou o desafio, era um período bem difícil, porque estávamos no meio de uma pandemia, tinha pouco tempo para fazer tudo o que precisava ser feito, mas a gente assumiu essa responsabilidade e conseguiu dar os primeiros passos e montar a equipe, né? Então de lá para cá já foram 4 temporadas, já tivemos várias vitórias, a gente já conseguiu nos últimos 2 anos, disputamos o campeonato de pilotos da Stock Car com 2 pilotos, em 2023 com o Rafael Suzuki, ano passado com também paranaense o Júlio Campos, e agora para 2025, né, tem uma série de novidades, a equipe aí com um patrocinador novo, com 2 pilotos novos, e uma mudança bastante grande na categoria, na Stock Car, que até o ano passado ela vinha ali com carros modelo sedã, né, estilo sedã, e para esse ano começam os SUVs, que aí a gente tem 3 marcas, né, tem a Chevrolet com a Tracker,
a Toyota com o Corolla Cross e a Mitsubishi com o Eclipse Cross. E hoje os nossos carros são 2 Eclipse Cross. Então assim, a gente está na reta final, são os últimos dias de preparação, porque já nesse final de semana a gente já vai ter a corrida, a primeira etapa em Interlagos. Então assim, deveria ter tido alguns treinos, ainda não aconteceu por causa de alguns imprevistos, né, para todas as equipes. Então está todo mundo mais ou menos nessa mesma condição que a gente, e a gente está na reta final de preparação. Até agora ali a gente está, o Alan Kodair, um dos nossos pilotos, está aqui, está fazendo a posição de banco, ajustando o banco, fazendo os últimos ajustes no banco, para a gente chegar lá em Interlagos a partir de sexta-feira, que começam os treinos oficiais, a gente conseguir estar bem preparado e conseguir já começar a mostrar o trabalho, né, toda essa evolução que a gente vem tendo durante os anos, que a gente consiga apresentar já nesse início de temporada com todas essas novidades. Fala galera, bom dia, aqui é o piloto Alan Kodair, piloto da Blau Motorsport, conhecendo aqui nosso novo carro, ficando pronto nessa semana, em cima da hora que vai ter a corrida nesse final de semana, e hoje vieram fazer um item super importante, que é nosso banco. Dentro de uma base pré-moldada, a gente usa o poliuretano para fazer todo o molde do nosso corpo, inclusive toda a costela aqui, porque o conforto do piloto é muito importante para a gente estar desempenhando o carro, que exige bastante fisicamente. Se a gente não está confortável, tanto no nível de altura como nas laterais, a gente acaba perdendo alguma coisa. E é um dia muito especial também, que é a primeira vez que eu vejo o carro recém-chegado, recém-montado, para a primeira etapa que vai acontecer esse final de semana em Interlagos. Torçam por nós, a equipe sediada aqui no Paraná, com pilotos paulistas, mas a gente vai estar brigando aí por todos os pódios e torçam pela gente. Valeu, obrigado. E para vocês que estão acompanhando o Movimenta Motores, somos uma equipe paranaense, né? Então assim, a gente é uma equipe que está sediada aqui em Curitiba, participando do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Conto muito com a torcida de todos vocês, acompanha a gente também nas nossas redes sociais, no @polimotorsport. E a gente está lá fazendo o máximo para trazer o máximo de pontuação, de visibilidade para o Paraná, o paranaense que é um apaixonado pelo automobilismo também. Acho que seria muito legal a gente ter a torcida de todos vocês, unir essas forças para conquistar os nossos objetivos. Valeu! E o Movimenta Motores vai ficando por aqui, me lembrando que as lojas que apresentamos aqui no programa logo estarão abertas para atendê-lo. E lembrando que amanhã tem Stock Car na tela da Band e vamos ficar na torcida para essa equipe paranaense. Com certeza. Então, um grande beijo no coração e até o próximo programa. Atenção! Precisa de peças originais para o seu carro, caminhonete, van ou caminhão 3/4 da MRX. Todos os dias desembarcam lotes de sucatas direto da seguradora para retirada e venda de peças, motor, câmbio, diferenciais, lataria, acessórios e muito mais. Você encontra na MRX do Brasil Autopeças. Tele WhatsApp 41 3348 4060.